Aqui é Rafael Guerra, e este é o Diário de Guerra. Logo após o ataque de Israel ao Irã, a Rússia foi a primeira potência a se posicionar com firmeza. O governo de Vladimir Putin classificou o ataque como categoricamente inaceitável e deixou claro que acompanha a situação em tempo real. Essa não é apenas uma resposta diplomática. Rússia e Irã mantém acordo de cooperação estratégica militar, o que torna a aliança entre os dois mais do que simbólica. Ela é operacional. O Irã já forneceu drones para a guerra da Ucrânia, enquanto a Rússia tem repassado tecnologia militar ao Irã. Ao condenar o ataque, Moscou reforça sua posição como aliada ativa e envia um recado ao Ocidente. Estamos atentos, não aceitamos provocação. Ainda não é ameaça direta, mas é um alerta claro. A Rússia escolheu um lado. E quando potências escolhem lados, o mundo escuta. A China se pronunciou logo após o ataque de Israel ao Irã. O governo de Pequim disse estar profundamente preocupado e pediu moderação. Mas, como sempre, o recado chinês veio envolto em diplomacia estratégica. Embora não tenha um pacto militar com o Irã, a China mantém fortes laços econômicos com Teherã, especialmente no setor de energia. O Irã é um dos principais fornecedores de petróleo da China, e os dois países têm um acordo de cooperação de 25 anos. Além disso, a China rejeita o intervencionismo ocidental e critica ações unilaterais como a de Israel. Ao se mostrar neutra, Pequim preserva sua imagem de potência pacificadora. Mas a verdade é que o apoio ao Irã existe, mesmo que silencioso. Em geopolítica, até o silêncio é estratégico. E nesse jogo, a China nunca move peças por acaso. O Brasil também se posicionou, e de forma clara. Por meio do Itamaraty, o governo brasileiro condenou o ataque de Israel ao Irã, chamando a ação de uma grave violação do direito internacional e da soberania iraniana. Essa postura alinha o Brasil com outros membros dos BRICS, como Rússia e China, que também criticaram a ofensiva. Mais do que solidariedade, é uma tentativa de afirmar o Brasil como voz moderadora nas grandes crises globais. O Brasil tem tradição de diplomacia pacifista e busca preservar sua imagem como um país que defende o diálogo, a legalidade e a estabilidade internacional. Mas também está atento ao impacto econômico do conflito que pode afetar preços e comércio global. O recado brasileiro é direto. Não dá para justificar uma guerra com um argumento de defesa, ainda mais sem aval internacional. A Turquia não perdeu tempo. O presidente Erdogan classificou o ataque de Israel como uma provocação perigosa, dizendo que Netanyahu está incendiando toda a nossa região com uma rede de massacres. A fala dura reflete o papel que a Turquia quer assumir: liderança no mundo islâmico e voz ativa contra a instabilidade no Oriente Médio. Erdogan tenta se firmar como mediador entre o Ocidente e os países muçulmanos, mas ao mesmo tempo se posiciona claramente contra Israel. A Turquia está numa posição delicada. É aliada do CIO via OTAN, mas mantém críticas abertas a Israel para agradar sua base interna e ampliar influência na região. No fundo, Erdogan joga nos dois lados. E cada declaração dele, por mais impulsiva que pareça, é milimetricamente calculada. Porque nessa guerra de versões, quem fala mais alto muitas vezes conquista o maior espaço. Quando Israel ataca, os Estados Unidos apoiam. Simples assim. A Casa Branca reafirmou que Israel tem direito à defesa, enquanto Donald Trump sugeriu que o ataque pressiona o Irã a voltar às negociações nucleares. Esse apoio não é só ideológico. Os Israel têm aliança militar e tecnológica profunda com Israel. Repassam bilhões em ajuda e dividem inteligência. Mesmo sem assumir envolvimento direto, tudo indica que sabiam, talvez até ajudaram. O conflito serve a interesses estratégicos,
desgastar o Irã, enfraquecer seus planos nucleares e reafirmar a presença americana no Oriente Médio. Mas há risco. Se o Irã ou aliados atacarem bases americanas, os Ileura entram de vez. Por enquanto, Washington joga nas sombras. Apoia, pressiona, movimenta tropas e ajusta discursos. Mas se o barril explodir, ninguém duvide. Os Enetuars sairão das palavras e entrarão no campo de batalha. Emmanuel Macron declarou apoio ao direito de defesa de Israel, mas fez um alerta. O conflito coloca em risco a estabilidade do Oriente Médio e da Europa. A França tenta equilibrar apoio político com preocupação real. Afinal, uma guerra ampla ali pode gerar ondas migratórias, atentados e instabilidade econômica na porta da Europa. Macron convocou uma reunião de emergência em Paris e pediu moderação. Só que o discurso revela contradições. Defende diálogo, mas não critica a ofensiva. Apoia a paz, mas alinha-se com quem iniciou o ataque. A França quer ser ponte, mas tem medo do fogo chegar ao continente. Macron não mudou seu discurso, mas mudou o tom. E isso diz muito. Ele sabe que se a guerra escalar, o impacto não será só em Teherã ou Tel Aviv. Pode bater em Marsella, Berlim e Roma também. A Alemanha também se manifestou, mas preferiu o caminho da conciliação. O chanceler Friedrich Merz conversou diretamente com Netanyahu e pediu medidas de paz para evitar uma escalada global do conflito. A Alemanha mantém relações próximas com Israel, mas não quer ver a Europa arrastada para mais uma crise. Por isso, tenta se posicionar como um ator moderado, sem condenar nem apoiar abertamente. É uma postura que parece equilibrada, mas também pode ser lida como omissão. Afinal, se não se posiciona contra o ataque, acaba legitimando-o por inércia. O medo alemão é claro. Se o conflito se expandir, vai pressionar as fronteiras europeias com migração, instabilidade e riscos internos. A neutralidade aqui é, na verdade, uma tentativa de proteger interesses estratégicos. E quando o interesse fala mais alto que a justiça, a paz vira apenas mais uma peça no jogo. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, declarou que o conflito entre Israel e Irã é profundamente alarmante e ameaça a segurança global, mas não condenou o ataque de Israel. Essa omissão levanta um debate antigo. A Europa tem dois pesos e duas medidas? Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, a resposta foi imediata, dura, cheia de sanções. Mas quando é Israel atacando, o tom vira preocupação. Von der Leyen fala em paz, mas apoia o agressor. E isso enfraquece a credibilidade da União Europeia como mediadora internacional. O povo europeu sente e protesta nas ruas. Enquanto isso, a diplomacia do bloco continua tentando manter os laços com os EUA e Israel, mesmo à custa da própria coerência. Na guerra das palavras, quem finge neutralidade acaba escolhendo um lado. Mesmo que em silêncio, a pergunta que muita gente faz é: até onde isso vai? Um ataque vira resposta, a resposta vira retaliação. E o que parecia um conflito localizado pode se transformar em guerra regional. Ou pior, global. Israel é apoiado pelos EUA. O Irã, por Rússia, China e aliados como Hezbollah, Síria e milícias iraquianas. Se todos esses atores entrarem de verdade, o mapa do Oriente Médio vira um campo minado. Além disso, o impacto já é global. Petróleo subiu, bolsas caíram, tensão diplomática aumentou. E com tropas americanas na região, basta um drone errar o alvo para arrastar os EUA para o fogo cruzado. Guerras não começam de uma vez. Começam assim, com silêncios convenientes, discursos inflamados e bombas cirúrgicas. E quando se percebe, o mundo inteiro já está envolvido. O alerta está dado. A paz agora depende de decisões milimétricas. Aqui é Rafael Guerra. Toda guerra tem mais de um lado.
E aqui você vê todos.